Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a memória das leituras e o que delas fica. O convidado desta semana é José Gardiazabal, um autor tardio e muito prolífico que se estreou aos 48 anos, em 2015, com o livro História do século XX, vencedor da primeira edição do Prémio de Poesia INCM Vasco Graça Moura. E na última década publicou um total de 16 livros, já nos vai contar isso, incluindo teatro, ensaio, literatura infantil e 6 romances, o último dos quais, Origami, foi lançado pela Companhia das Letras no final de 2024. No Jornal Expresso publica regularmente ensaios sobre grandes temas da atualidade, a democracia, a política internacional, a Europa, abordados de uma perspectiva filosófica. Obrigado, José, por teres aceitado o nosso convite para vir conversar connosco. A tua primeira escolha é um autor búlgaro que começou há muito pouco tempo a ser publicado em Portugal. Eu, por acaso, li o outro livro dele, que foi escrito depois desse, que é o Refúgio no Tempo, mas que foi publicado cá primeiro. E para mim foi uma extraordinária revelação. Eu não conhecia e de facto é um autor espantoso. Mas tu, não sei se leste o Refúgio no Tempo, mas escolheste este da Física da Tristeza, porquê? Ainda não li o Refúgio no Tempo, já tenho lá na fila de leitura. Na fila de espera. Numa das filas, que às vezes vou perdendo pilhas, provavelmente. O fio à meada. E é interessante porque os 3 livros acabam por ter uma ligação até no título. Física da Tristeza é um título fantástico. Imediatamente se percebe que é um autor que por um lado tem a coisa da profundidade, mas tem também uma certa ironia, porque a coisa que nós não associamos à tristeza é físico, ser físico, ou ser física, que ainda é pior. e realmente não cumpriu mais do que poderia ser esperado o montante de novidade e de originalidade. Eu acho que há todo um mundo da escrita da Europa de Leste que nós começámos a descobrir há relativamente pouco tempo e realmente é um... Como aquele húngaro, não é? O Krasznahorkai, por exemplo. Krasznahorkai. Há agora vários autores ucranianos que começam a aparecer, mas esta literatura da Europa de Leste, se excluirmos a Rússia, não era, e talvez um pouco a Polónia, não era muito do nosso espectro. A Polónia com Gombrowicz, etc. Sim. Mas mesmo essa literatura são os clássicos, não é? Em termos de literatura atual, também não temos grande visibilidade. Parece que há ali um muro que já foi físico, mas que continua a existir para descobrirmos outras literaturas, aquela parte. Sim, eu acho que eu fascina-me muito isto. Eu tenho dois romances que se passam de facto nesse mundo, sem eu o nomear. Um é A Mãe e o Crocodilo, que se passará algures entre a Polónia e a Ucrânia, numa terriola que eu digo que já pertenceu a 4 nações e que raramente os netos falavam a língua dos avós. E é um mundo completamente diferente, especialmente do nosso Portugal. Nosso Portugal, entre aspas. Sim. Porque nós vemos a nós próprios como homogéneos, estáveis, até o nosso mapa nos ajudaram, praticamente um retângulo. E quase que não mudou em 8 séculos. Sim. E ali é um mundo completamente diferente. Sempre flutuante. Um mundo flutuante, que é o que eu apanho um pouco na Mãe e o Crocodilo. Também no Quando Éramos Peixes, que é ainda mais para leste, já é é o Stan, aquela quase Europa, que às vezes aparece na Eurovisão, mas que sabemos bem se é Europa ou não. Mas eu tenho um amigo, um escritor romeno, Ivan Crăciun, que tem um grande sentido de humor, e para dizer quão específica é esta literatura do leste, ele diz a frase mais comum na literatura russa, ele é romeno, e depois
as coisas ficaram ainda piores. E é um mundo... Eram más, mas ficam sempre piores. Ainda piores. E eu acho que é um mundo que viveu, que sofreu tanto ao nível político, pessoal, várias tragédias históricas. Eu também na mãe, mas há essa ideia. As casas que foram de judeus foram expropriadas, foram depois de nazis, depois foram expropriadas pelos comunistas e agora estão algures. E nós não temos essa experiência. E o que é muito interessante nestes autores é que eu não sinto que façam dessa experiência um repositório da amargura. Conseguem uma ironia, que às vezes é uma ironia negra, mas muito, muito, muito relevante. Só para terminar, o Gospodinov, para dar o tom dele, há uma cena em que eu acho que é autobiográfica, em que ele fala de Deus na escola durante o regime comunista. Porque ouve a avó falar sempre de Deus em casa. Quando chega à casa, os avós dizem: pá, não faças mais isso, não fales mais de Deus na escola. E então ele vai ter com a avó e diz: então avó, o que é que Deus não existe afinal? E a avó responde: Deus existe em todo o lado, exceto na Bulgária. E isto dá o tom da literatura. Ele, no outro livro, No Refúgio no Tempo, tem toda uma passagem sobre a história recente da Bulgária e as várias tensões nacionalistas, que é absolutamente admirável. E há uma personagem nesse livro que eu acho que também está aqui, que é o Gaustin, que é uma espécie de... não é bem alter ego, mas é uma mistura, é uma figura inspirada no Santo Agostinho, mas que é uma espécie de figura que une toda a obra literária dele. Também está presente aqui. Eu acho que sim. Sim. Lembro que sim. Mas, portanto, foi essa a ironia que te atraiu na escrita dele? Eu acho que a ironia... Eu gosto muito de ironia. Aliás, eu acho que há menos ironia na literatura portuguesa do que devia haver. Eu faço o possível para mudar isso. E dás o teu contributo, não é? Um contributo que é relevante. E eu gosto da ironia tanto anglo-saxónica como a do leste e a russa, que são muito diferentes, são mais pesadas, mas às vezes de uma subtileza encantadora, não é? Como esta. Mas é também muito difícil fazer ironia, principalmente. Acho que é muito difícil. E na literatura. Porque a ironia pode... A ironia corre sempre o risco de ser lida à letra, não é? Agora estou-me a fazer lembrar uma coisa interessante. A ironia é um bocado como as relações sexuais na literatura. É muito fácil perder o pé. E é muito difícil fazer bem feito. Mas eu aprecio bastante. Por acaso, quer em Portugal, quer no estrangeiro, a percentagem de boas cenas de sexo na literatura é mínima. Há poucas, e mesmo alguns que são na literatura. É muito fácil um autor espalhar só comprido quando entra. Desculpa, não voltar a falar de um livro, mas há um livro, Melhor Máquina Viva, em que, alertado para esse caso, resolvi pôr 3 cenas de sexo. Uma, depois disse não, vai a segunda e depois vai a terceira. E uma vez numa entrevista na televisão, o entrevistador, não me recordo agora, diz: 3, mas eu só vi 2, só percebi 2. Eu disse: olha, não sei bem o que é que isso diz acerca de si, mas estão lá 3. E depois, por acaso, um dos meus irmãos leu o livro e diz assim: não, estão lá 3 realmente. Diz mais sobre o leitor do que sobre o escritor, não é? Escritor, não é? Sim. E este livro, exatamente, como é que chegas a este livro e ao Gospodinov? É por este teu interesse em procurar estes autores de leste especificamente? Ou foi recomendação de alguém? Como é que ele te chegou? Por acaso, antes de ler este, li um em espanhol. Eu julgo que ele ainda não estava publicado em português, o Gospodinov, um de contos em espanhol. Acho que se chama mesmo Acerca de los Relatos, e há uma brincadeira com contar contos. Eu muitas vezes arrisco ler coisas de que não ouvi falar muito, e às vezes noutras línguas, mas foi um pouco assim esse acaso. Depois, quando já estava a ler, deu-se o salto. Aconteceu isso também, estou-me a lembrar, com a Lúcia Berlim. Sim.
com a Lúcia Berlim. Também chegaste por acaso? Estava já a ler e de repente houve uma explosão. Mas leste já a tradução ou em inglês? O manual, não é? A Berlim li em português. Em português. Manual das Mulheres de Limpeza. Mulheres de Limpeza. E o outro que eu me lembro, mas esse estava nos Estados Unidos, li em inglês, era da Wisława Szymborska, que depois, passado 2 anos, venceu. Mas eu acho ganhou o Nobel, não é? Depois ganhou o Nobel. Ganhou o Nobel. Eu acho que, de facto, a quantidade de boa literatura disponível é às vezes até avassaladora. E acho que a pessoa deve fazer essas incursões arriscadas, pode deixar sempre os livros a meio, não é? Sim, é verdade. De ir à caça e podemos trazer uma presa ou não é? Exatamente. Deixas os livros a meio? Eu sei que grande. É uma heresia, Para o resto da vida vai haver pessoas a cruzarem-se na rua e dizer você deixa livros a meio. Mas inicialmente não, naquela fase, eu diria, pré-adolescente do leitor. Respeito reverencial, não é? Pelo livro. Não só deixo livros a meio, como descubro às vezes que deixo bons livros a meio. Ou seja, eu digo, agora é que eu vou ler este livro e vejo, eu já tinha começado. Mas em geral tem a ver com a própria logística. Alguns livros perdem-se no espaço. Nós sabemos o que isso é. Mas eu acho que tanto deixar livros a meio, acho que a atitude dos livros não pode ser só uma atitude só leve e displicente, mas deixar livros a meio é uma coisa natural. Por exemplo, as pessoas, os meus filhos, quando começam a ler, escrever nos livros, eu escrevo, eu anoto com lápis, não anoto com caneta e confesso que provavelmente levarei isso muito a mal de alguém, mas acho que anotar os livros a lápis é fundamental. Faz parte do processo de os habitar, de entrar neles, de os tentar compreender, não é? Tenho a sensação, eu leio, não é eu leio para escrever, mas ler e escrever estão as duas coisas ligadas, aliás, quase sempre no mesmo dia. Não escrevo sem ler e não leio sem escrever. E a minha sensação é que não é só o anotar, mas o escrever à margem, ligando coisas que às vezes o próprio autor não liga. Eu acho que o escrever vai para algum lugar que depois é mais facilmente trabalhado na escrita. No fundo é uma continuação da leitura, ou levar a leitura ao seu limite, patamar. Não é? Eu acho que sim, que sim. E para mim, o ritmo dos dias é muito de 1 hora e meia, 2 de leitura, sempre a tomar notas, e há momentos em que as notas passam a ser a alimentar a escrita. E claro, consoante, às vezes dependendo do que eu estou a escrever, assim eu me chamo naturalmente a atenção, certo? E o Gospodinov forneceu-te material ou não? O Gospodinov é infindável, tem muito material, mas... E o livro está muito riscado, muito escrito, sim, muito sublinhado. Com muitas notas. Nessas 2 páginas está completamente Estou agora a ver aqui alguma coisa. Aqui está escrevinhado de lado, que tem a ver com alguma coisa que está aqui, que é sobre, ponho Halloween, e depois tem aqui, não há ninguém que mais se divirta que as crianças com a festa dos mortos. E portanto, sim. Há um processo... E isso depois, se calhar, pode ser o germe de uma ideia para um livro teu. Sim. Aliás, eu dei o Gospodinov e, por acaso, também a Flor Jägui num curso de leitura no El Corte Inglês, posso dizer, mas agora perdi-me em relação a isso, mas o que eu queria dizer era porque nesse curso eu fotografava as páginas que eu queria discutir, e portanto fotografava as páginas anotadas, e os leitores, a audiência às vezes dizia assim, o que é que aquele I e aquele S significa? e esta das ideias eu tenho um I que é a ideia, no sentido que é algo que é trabalhável, tem um espaço. Enquanto há outras coisas, como por exemplo o que tem a ver com a expressão, com a forma como é dito. Não é que seja particularmente rico para ser mas a forma é especial. E, portanto, e o Gospodinov tem bastantes easy yes, não é? Tem easy yes, tem outras coisas. Passamos para outros easy yes, com os felizes anos de castigo da Flor Jägui, de que falavas, e dizias que tinhas juntado à física da tristeza do Gospodinov. Sendo que é muito mais pequenino, não é? É um livro de 100 e poucas páginas. É um livro muito breve. Aliás, há 3 livros publicados
pela Alfaguara, Felizes Anos de Castigo, A Viagem do Proleterca e O Medo do Céu, que são contos. E eu li os 3. São livros todos curtos e é uma escrita eu acho que bastante diferente. É uma escrita que eu também venho a apreciar muito, que é uma escrita aparentemente suave, muito quase doce, mas que algumas pessoas podem até desvalorizar, mas depois por trás, com pequenos detalhes, tem lâminas, não é? Tem lâminas. É uma escrita que não é, por exemplo, não é a minha escrita, mas que eu cada vez mais aprecio. Não é a parte mais laminosa, digamos, da Fleur Jaegui, mas para dar ela tem um conto sobre gêmeos, que é um conto não é neste livro, e às tantas tem uma frase assim: os gêmeos eram iguais, ponto. Um tinha 2 olhos castanhos, o outro tinha um olho castanho e um olho azul. Alguma coisa destas. E depois segue e não há explicação, coisas. Não há nada. E isto eu acho mas que uma pessoa fica ali. É um tipo de literatura diferente. Não é uma literatura tão alimentada pela ironia, mas é uma literatura em que o mal, o bem, o mais ou menos estão tudo não é? misturado. Às vezes uma palavra faz a diferença. É de uma grande subtileza, não é? Uma grande subtileza. E aparentemente uma leveza. Parece que estamos a descrever paisagens e de facto estamos... Aí cruza-se também com o que tu aprecias na ironia mais de leste, não é? A subtileza da escrita, das nuances, dizer algo de uma forma aparentemente simples e que na verdade esconde outra intenção. Sim, eu até, logo depois de vos enviar os livros, olhei para os títulos e vi, os títulos são praticamente Física da Tristeza, portanto, tristeza e felizes anos de castigo e breviário de decomposição. Decomposição, a pessoa pensa uma coisa final, não, mas é breviário. É breviário. E portanto eu vi, olha, mas não foi mesmo... E realmente há qualquer coisa nestes títulos que tem a ver com a literatura que eu gosto, que é contrastes, mas contrastes cujo choque dá-nos informação, dá-nos... Sim, aqui há quase uma contradição, não é? O felizes castigo. Felizes castigo, felizes anos de o castigo. breve decomposição e o física da tristeza. Portanto, são todo contrastes, mas os contrastes acrescentam, não é apenas uma dualidade, é algo mais. No caso, por exemplo, da Fleur Jaegui, o facto de ser tão compacto, tão lapidar, achas que é a força da escrita dela também vem dessa capacidade de escrever, como tu dizias, essas frases curtas, não há explicação, não há nada. Contenção. Essa contenção, sendo que é uma contenção. Contenção, sendo que há qualquer coisa sempre de ominoso por trás, não é? Sim. Não, é exatamente isso. É uma contenção que tem que ser trabalhada e é uma grande arte. E frases muito curtas, repetições que vão acrescentando ligeiramente e às tantas estamos noutro espaço. As repetições são também um anátema, por exemplo, de alguns editores ou de alguns escritores. Eu acho que eu já pus em alguns textos, repetições propositadamente que fizessem as pessoas pensar. Quase uma dissonância, não é? Uma dissonância. Mas que eu acho que é importante. E eu sei que vai haver alguém que vai dizer, mas tu queres mesmo repetir aqui? Que não, quero. É mesmo de propósito. E embora seja muito diferente do teu universo, porque, por exemplo, nesse livro é um colégio interno, é a relação entre duas raparigas, amigas, mas que depois há ali algum tipo de relação. Sim, como rivais também, e uma mistura de amor e ódio. Mas frenemies. Sim, bastante frenemies. Mas pronto, mas o que é que, por exemplo, num livro destes, o que é que tu tiras, já percebemos que tu saceias no bom sentido, para depois transformar também na tua própria escrita, que tipo de ideias ou de expressões é que tu, os Is e os És, é que foste buscar à Fleur Jaegui? De facto, isto Fleur Jaegui não escreve de uma maneira que seja alinhada, por exemplo, com os meus primeiros romances, que tem também um aspecto mais ensaístico e muito irónico, mas o Amei, o Crocodilo e o Origami já são um ambiente interior à pessoa. E isso interessa-te muito. E isso interessa muito. E
vou agora publicar o terceiro dessa linha e depois vou interromper porque gosto também de não ficar na mesma coisa, mas isto interessa muito a forma como os personagens, pela forma como falam, o que dizem e o que fazem, estão no fundo a interpelar-nos também em pensamento e filosoficamente, mas não há nenhuma reflexão explícita. A reflexão vem dos personagens. Um caso muito batido, mas que se vê no Godot, é aquela do vamos, e depois a didascália não se mexem. Sim, portanto, não está aqui nenhuma reflexão explícita, mas está toda tudo, uma reflexão. Sim. Eu acho que a Jegui é um pouco assim. Enquanto Beckettiano nesse sentido. Exatamente. Enquanto o Gospodinov tem mais divagações filosóficas sobre a política, sobre as relações entre as pessoas, algum nonsense, é uma coisa sobre que a própria literatura, não é? Também sobre a própria criação literária. Assim. Sim, é um livro mais de fragmentos, mas muito, muito, muito bonito. E por falar em fragmentário, vamos para uma decomposição, ainda que em breviário da decomposição de Émile Cioran. Foi o primeiro livro escrito em francês por ele, não é? Exato. Acho que sim. Sim, uma longa tradição de romenos que depois passam a escrever em francês. E digamos que se há alguns autores pessimistas, o campeão do mundo do pessimismo deve ser o Cioran. É verdade, eu acho que... É verdade, e eu depois de ter sugerido pensei, olha, há pessoas que vão sentir-se mal. Exato. Mas eu devo dizer que o Cioran para mim tem uma profundidade de pensamento quase nietzschiana. Embora muito mais monotemático, se quisermos. A decadência do homem, a irrelevância, se quisermos, da religião, etc. Da própria existência, não é? Da própria existência. Eu acho que tem alguma coisa de autobiográfico no sentido de uma pessoa que se envolveu politicamente e depois deve-se ter recuado dessas posições e que também viveu precisamente esse período conturbado da Europa do Leste, que foi atrás do nazismo, depois veio embora, e portanto eu acho que ele ficou naturalmente um cético. Eu devo dizer que para mim o Cioran não me deprime. porque há aqui um aspecto quase que dá a volta, não é? Tão deprimente que se torna... Não, do tipo, olhem quão deprimente eu posso ser, mas há ali um aspecto que eu acho que ele de facto também tem um certo prazer. Eu só queria começar, não vou ler muito, mas há uma parte que é tão deliciosa, que é na página 108 deste breviário, que ele faz uma espécie de oração que é assim: Senhor, dá-me a faculdade de nunca rezar. Poupa-me a insanidade de qualquer adoração. Afasta de mim essa tentação de amor que me entregaria para sempre a ti. E vai por aí adiante. Está a fazer uma oração a Deus a dizer para o impedir de rezar. Epá, sim. Nós não podemos deixar de pensar que há algum prazer neste tipo de brincadeira. E eu acho isso. Eu não recomendaria o Cioran na maior parte Não, mas por outro lado, se uma pessoa estiver deprimida, lê o Cioran e pensa, epá, estou bem. Eu, na realidade, há quem esteja muito mais deprimido do que eu. Mas a mim dá sempre um toque de falsete ali na depressão. Há uma construção, não é? Uma construção, como se ele quisesse puxar ao limite. E é interessante nos tempos que correm, até tem a ver com a Europa, porque ele é muito pessimista de uma perspectiva um pouco europeia. Há aqui a história europeia. E, portanto, acho que podemos... Foram décadas antes do que está a acontecer hoje. Sim. E realmente a Europa tem este desencontro de uma grande imagem de si, etc. Mas depois grandes tragédias. E o Cioran Émile Cioran é um dos que sintetiza isso bem. Vê-se que é o sofrimento de um europeu, porque tem aqui a parte política escondida, a parte religiosa, o afastamento de Deus, a aproximação de Deus. E isso é muito central. Acho que é muito atual nisso também. Pois era isso que eu ia mencionar, quer dizer, faz todo o sentido ser lido atualmente, não é? Eu acho que sim. Eu acho que o Cioran acho que flutuou, já houve vezes em que as pessoas falavam mais dele, mas realmente às vezes é dos autores... filósofos, autores. Eu também vejo muito Nietzsche como uma pessoa que quer ser escritor. Sim. E de facto é espetacular como escritor.
E, aliás, a filosofia dele é muito menos organizada. Se calhar sobrevive melhor sim. como escritor do que como filósofo, não? Eu acho que sim. E o que ele fala, a diferença é que ele tem uma panóplia de assuntos realmente impressionante. Mas eu acho que os dois são muito bons para quem gosta de ler e de escrever, porque às vezes é o poder da expressão, não é tão estar certo e nós concordarmos, é a capacidade de exprimir coisas muito profundas. Então aí tens mais Z's do que Is. Tenho muitos Cs, by the way, porque o C é a citação, ou seja, são as palavras exatas que são importantes. Portanto, há todo um sistema. Olha aqui, por exemplo, este C. São as nossas tristezas que nos atribuem um nome. Isto é de uma profundidade. Isso podia ser uma epígrafe, não é? Sem dúvida. E eu acho que nisso o Cioran e o Nietzsche são próximos. São pessoas que... Se calhar mais dos C do que dos Z. E embevecidos com a expressão, mas com uma expressão sobre assuntos muito, muito, muito fortes. Bom, e com isto chegamos ao fim do nosso tempo. Vamos recordar os nossos leitores os livros de hoje. O José trouxe-nos Física da Tristeza, de Georgi Gospodinov, publicado pela Relógio d'Água, com tradução de Mónica Boneva e Paulo Tiago Jerónimo. Felizes Anos de Castigo, de Flor Yegui, uma publicação de Alfaguara, com tradução de Ana Cláudia Santos, e Breviário da Decomposição, de Emílio Cioran, edições 70, com prefácio de Eduardo Lourenço e tradução de Miguel Martins. A música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação do podcast do público é do Amilcar Correia. José, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado. José Mário. Também sou José, pronto, podes. Para este José, obrigada por teres vindo. Para este José, até para a semana. Até para a semana, Inês. Obrigada. Obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.